Camila. Ei! Cara, olha isso, meu. Coisa bonita. Miguel, tu não tá gostando? Olá pessoal, meu nome é Newton Oshiro, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu não poderia deixar de fora esse assunto tão importante. Não é só porque está todo mundo falando disso, mas é porque eu preciso vir aqui a público reconhecer a importância do trabalho que o Felca fez nesse vídeo. Eu não conheço pessoalmente, espero um dia poder conhecer, mas eu quero deixar aqui os meus parabéns. Eu vi muita gente tentando diminuir o trabalho que ele tem feito ou o trabalho que ele fez. Claro, à medida que você vai crescendo, você vai ganhando inimizades, você vai ganhando pessoas que são recalcadas, pessoas que são invejosas e acabam colocando você em situações desagradáveis. E não é diferente com o Felca. Então eu vejo muita gente tentando diminuir o impacto desse vídeo, mas não cabe. Eu realmente quero parabenizá-lo, a ele e a equipe dele, por ter produzido tão bem um conteúdo de suma importância para os dias de hoje. A grande verdade é que esse desvaneio da monetização que existe na internet está levando as pessoas a terem comportamentos cada vez mais ridículos e absurdos. Então no vídeo de hoje o que você vai ver não é propriamente uma análise do vídeo dele, mas é um react e também eu vou colocar no meio algumas dicas importantes de como você vai identificar potenciais agressores através da linguagem corporal. Espero que você goste do vídeo e mais uma vez, meus parabéns publicamente aqui ao Felca. Pessoal, vamos colocar aqui, obviamente que esse vídeo aqui ele tem as minhas opiniões, tá? Então, assim, mesmo que você já tenha visto o vídeo do Felca, a ideia aqui não é reprisar o vídeo dele. Tanto é que eu vou passar ele em uma velocidade um pouco maior, porque eu tenho certeza que você já deve ter visto. E se não viu, obviamente, vá até o canal dele e assista o vídeo completo, que parece mais um documentário. O fato é que ele fez um vídeo que eu acho que ele fez muito mais do que o governo, por exemplo, está fazendo pelas crianças. Eu acho que ele fez o que muitos órgãos que são responsáveis por isso, por fiscalização de menores, órgãos que têm essa competência, não fizeram. E ele acabou fazendo. Então, realmente merece os parabéns. Então, assim, nós vamos abordar os temas que ele abordou aqui. Eu vou passar para vocês a minha concepção, a minha percepção enquanto analista, para que você possa entender melhor também. Espero que você goste do vídeo. Fique aí até o final, porque no final eu vou passar para você algumas dicas importantes de linguagem corporal para você identificar perto de você potenciais agressores. Porque nós sabemos que essas pessoas têm o hábito de manipular. Elas às vezes têm o dom de manipular. Então, quanto mais conhecimento você tiver sobre o assunto, melhor para você, mais proteção para você e sua família e suas crianças. Então eu vou passar o vídeo aqui numa velocidade mais avançada, 2 vezes aqui, porque o intuito não é reprisá-lo, mas sim debater os temas que ele está abordando aqui. Então vamos lá. Crianças em roupas de banho, crianças pequenas, mesmo crianças nuas, predadores na internet. O vídeo de hoje é uma denúncia. O que vocês estão prestes a ver é um assunto extremamente sério e eu me comprometo com qualquer consequência que possa vir de mexer nesse vespeiro. O assunto abordado é pesado, não é pra todos os públicos, pode ir gatilho. Se você não sente vontade, eu recomendo que você saia do vídeo. Isso é algo que pouca gente tem falado na internet, mas tá acontecendo até hoje, bem debaixo do nosso nariz. Esse vídeo vai ter um formato de funil. A gente vai começar um pouco mais leve, depois vai funilar pra começar a denunciar crimes. Antes de tudo, vamos entender por que isso acontece. Monetização. A gente vive numa era que nunca foi tão fácil pra qualquer pessoa tirar um trocado na internet. Meu quarto, se o seu vídeo pegar views, você consegue alguns centavos e depender. Essa parte aqui a gente pode até pular, mas assim, só para constar, eu concordo 100% com o que ele está dizendo aqui até o momento, né? A verdade é, tudo isso é causado pela monetização na internet. Veja bem, ele fala aqui uma frase muito interessante. É mais fácil você fazer uns vídeos de palhaçada na internet do que pegar o busão lotado e ir trabalhar. Essa é a grande verdade. É por isso que surgem essas bizarrices por aí. Aqui nessa plataforma mesmo, você vai ver conteúdos que são extremamente nada a ver. São conteúdos que não agregam em nada na vida das pessoas e mesmo assim tem muitas visualizações. Então é muito fácil qualquer pessoa ganhar um trocado fazendo qualquer idiotice na internet. Então o problema todo começa aí, monetização do conteúdo. E é por isso que eu acho que muito mais poderia ser feito. Só que por que não é feito? Sabe por que não é feito? Só não é feito porque isso também gera renda para as plataformas, tá? Eu não estou fazendo uma crítica direta a nenhuma plataforma específica, mas eu preciso deixar isso muito claro. Isso não acontece uma fiscalização mais rígida, porque, por exemplo, esse tipo de idiotice ou, por exemplo, adultização de crianças
Por que eles permitem que isso aconteça? Porque gera grana para eles também. Então isso tudo é negócio. E o Felca tá certo em dizer que tudo começa aí. Desde o conteúdo. Eu te digo, é melhor se humilhar na internet ou pegar o ônibus lotado. E como desgraça que Davi surgiu as aberrações com essa daí. Uai, seu app de vídeos imundo. São tantos vídeos iguais que daria um vídeo inteiro só desse envolvimento de pessoas desesperadas. Essa parada deixa de ser engraçada e se torna criminosa quando os pais envolvem os filhos menores de idade nesse desespero por monetização, expondo e produzindo conteúdo em cima deles, adultizando ou até sexualizando. A gente vai transcorrer todos esses assuntos tirando eles da sombra, trazendo à luz. A minha intenção aqui é causar mudança, isso tem que acabar, mas nós vamos ver umas paradas esquisitas, só que não é criminosa. Sobre a adultização ainda, aqueles que falam e agem como adultos. Deus, pasmem, empresários mirins. Quando você começa o seu dia sendo uma pessoa produtiva, parece que o dia Isso é muito vai importante, isso é melhor. muito importante. Então, Isso é um problema pra quem tá na escola também, porque meu dia na escola você já começa a escola com... come Olha, pessoal, vou ser sincero com vocês. Sobre essa questão do empresário mirim, né, eu não vejo problema nenhum a criança, por exemplo, aprender educação financeira, que é uma coisa que não se ensina e, na minha opinião, é de propósito nas escolas, tá? Eu acredito que o mal esteja em a criança ela não ter a base, o fundamento necessário para sair disseminando esse tipo de conhecimento. Por exemplo, essas crianças aqui, ó, me dá certa gastura ver essas crianças falando aqui, ó. Olha só, olha a cara desses indivíduos aqui, desses cidadãos. Vamos lá. Eles mal saíram das fraldas, querem ensinar alguém a fazer alguma coisa. E o problema não é esse, porque tem criança que sabe muito mais do que adulto. O problema é, eles ainda não têm fundamento. Então são pessoas que muitas vezes ainda não têm os valores formados, não têm uma identidade muito bem desenvolvida e estão aí falando de protagonismo, de empreendedorismo, o que não há mal nenhum, desde que eles também façam coisas de criança. Eu costumo dizer que é o seguinte, se você tem uma base bem feita, pensa num prédio. Se um prédio ele tem uma boa fundação, né, quanto mais alto o prédio, melhor a fundação tem que ser, ou maior tem que ser a fundação. Então você está construindo, por exemplo, esses cidadãos aí, com paredes que são frágeis. Percebe? Que são pessoas que de repente vão chegar na vida adulta e ao primeiro sinal de revés, esse conhecimento todo não vai servir de nada porque não tiveram experiências infantis que, na verdade, são extremamente importantes para desenvolver caráter, por exemplo. Emprestar o brinquedo pro amiguinho é desenvolvimento de caráter. Perder no campeonato de taekwondo da escola é desenvolvimento de caráter. Isso tudo ensina a pessoa que a vida é ganhar e perder. É reconhecer quando o outro é melhor, é ter empatia pelo outro. E pelo que eu estou vendo aqui, pela postura dessas pessoas que estão falando aqui nesse vídeo, dessas crianças, elas são pessoas que cresceram sem isso. E sem esse fundamento, meu amigo, eu sinto muito, mas a chance disso dar errado é muito grande. Pode ser que dê certo? Pode ser que dê certo, mas eu estou dizendo para você, é uma em 100 mil. E aí, faz sentido isso para você? Não faz sentido. Portanto, eu concordo com o que o Felca está colocando aqui. Empreendedorismo infantil, às vezes, é balela, é só uma questão de monetizar conteúdo, não é? Eu acho que esse exagero, ensinar educação financeira, fazer uma simulação de uma microempresa, né? Crianças podem simular. Assim, eu tenho uma escola. E na nossa escola a gente faz simulação, ensina, por exemplo, marketing para as crianças, mas de uma forma lúdica, para que elas possam aprender brincando e levem esse conhecimento para a vida real. Jamais exporíamos ela ao ridículo, jamais exporíamos essas crianças à falha, desde que não seja um ambiente controlado, porque é muito importante ter esse fundamento. Essa é a minha visão, você pode discordar e colocar aí nos comentários também, tá tranquilo. Dia na escola que você já começa a escola com come 10 o quilos já, dia, tudo na escola. mas é o que tem que fazer, porque senão não dá. Então conciliar a escola, o ensino médio, A inclusive. escola complica a vida do empreendedor. Com- A escola complica a vida do empreendedor. Sócrates aos 8 anos. Um trabalha muito, o outro dorme muito. Ninguém que estuda muito nessa história. O que está acontecendo com as nossas crianças? A sociedade vai entrar em colapso, não tem volta. O que será do futuro? Nossos filhos vai pisar no pediatra e vai ser atendido por um... Só um detalhe importante daqui do que o menino falou ali, a escola complica a vida do empreendedor. Se você pega um adulto que já passou pela escola, veja bem, olha o que eu vou falar para você. Um adulto que já passou pela escola, virou um empreendedor, ele sabe que na escola ele não aprendeu determinadas disciplinas que serviriam para ele na vida empreendedora. Agora, uma criança falar que a escola atrapalha o empreendedor não faz sentido nenhum, porque ele nem teve essa experiência completa ainda. E sem o básico que a escola vai te dar, não faz sentido você ter soft skill.
Soft skill a gente fala comunicação, marketing, design gráfico, são soft skills, são habilidades que você constrói, na verdade, para serem satélites de uma habilidade maior. E sem essa base, esse fundamento, a criança ela tá fadada ao fracasso. Sim, simples assim. Então, no contexto que esse menino está falando, não faz sentido. A escola não atrapalha o empreendedor. A escola não está preparada para formar empreendedores. Mas a escola é fundamental. Sem a escola, ele não vai ter o conhecimento básico necessário para vencer na vida. Começamos por aí, né? Um dropshipper de capinha de celular. Assim, doutor, o que meu filho pode tomar pra gripe? Não, desculpa, só tem frio de venda. Aí os caras falam, não, mas é porque eu não tenho um celular iPhone, é por isso que eu não tenho resultado. Fala, meu, quem quer dá um jeito. Eu acho que é um lema que faz parte da cultura. Quem quer dá um jeito. Aí a pessoa vai bater um tijolo no outro, vai gerar uma campanha de tráfego pago de emagrecimento. Se não tem celular, vai fazer o que? Vai transmutar no site de venda para afiliado? O poder da força de vontade? Porra, de quem quer dar um jeito, tem gente que tá comendo papelão, cara. Você não tem o melhor iPhone pra gravar, cara, dá um jeito. Resolve. O que mais assiste é a gente mimizenta, aquela desculpa pro Exatamente, fracasso, exatamente. Ninguém tem culpa Ele do seu justifica, fracasso, sim, somente sim. você. Então se você tá na merda hoje, é culpa sua. Você quer cerveja de pedreiro? Seu pai era cerveja de pedreiro? Seu avô era cerveja de pedreiro? Então, essa é uma outra questão que a gente tem que trazer aqui, pessoal. As crianças falando como adultos, né? E eu garanto para você, essas são frases prontas. São frases que muitas vezes carregam um sentido que as crianças não são capazes de entender. Percebe? De repente elas ouviram lá o Clóvis de Barros Filho, que é um grande professor, um grande filósofo, com conhecimento histórico que carrega essa frase, e elas vão lá, ouvem, tiram do contexto, colocam num contexto de um podcast com a finalidade de monetizar, e fica essa coisa esquisita, dá um certo um mal-estar de você ver esse tipo de coisa, né? Então, realmente, eu concordo com essa parte que o Felca tá colocando aqui. E seu bisavô era escravo, você é mimimi, culpa é sua. Quem é que mandou nascer no morro do papagaio? O que é melhor, reclamar ou fazer? Então faça, cara. Exatamente, Faça. exatamente. Entende? Então, esse é o E ponto. independente da situação que você tá, se você me falar, não, eu tô sem casa, tô morando na rua, eu consigo te achar uma Interessa. solução. Você tem o poder de sair da situação que você tá. Apenas faça. Ah, mas agora eu vou concordar com esse moleque. Muita gente pensa assim, nossa, eu queria tanto ser empresário, mas infelizmente tô 3 dias sem comer. E surgiu uma oportunidade de comer um biscoito de barro que manhã preparou e eu não posso perder, eu sou falho. Eu sou falho. Eu devia estar usando toda essa energia da foca pra vender book no Mercado Livre. Eu lembro que no dia que eu fiz 6 mil reais pela primeira vez no dia, eu tava na igreja, eu tinha feito uns 4 mil. Aí, tipo assim, eu fui pro culto, o culto era ali de 50 minutos, aí eu fui pro culto com 40 mil não, com 4 mil Eu feito. não consigo imaginar blasfêmia maior do que operar dropshipping na igreja. É um ambiente sagrado, cara. Coisa de satã, tipo, marketing digital, tráfego pago, não deveria estar. Antes de eu viralizar, eu me comparava, cara, será que nunca vai chegar a minha vez? Pá? Em vez de a gente usar a comparação pra ter mais fogo de vencer, pra chegar onde aquele cara chegou, a gente desmotiva. Como assim chega a sua vez, moleque? Você tem 5 anos. Que pressa é essa? Você é uma criança! Você tinha que estar comparando com seu amiguinho, cara. Porque tem que ter um chapeuzinho no Roblox que vai abrir tipo seu. Aí quando eu saí do culto, eu fui abrir meu dashboard, tava lá, 6 mil reais. Eu tipo, fiz 2 mil reais em 50 minutos, foi, sei lá, caraca. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo, mano. Bom, muito bom, muito bom, muito bom. E a Bíblia dizia, tem rainha, era novinha. Não quero fazer faculdade. Vamos supor que eu seja médico. Aí eu vou estar lá, o cara vai estar morrendo, eu vou falar o quê? Não, mas eu acho que raiz quadrada de 8 é igual a 5 e o cara vai morrer aqui porque ele tá com câncer. Não dá. Você vai falar assim, calma, querido, você não vai morrer não. Eu entendo de funil de venda, vai dar tudo certo. Eu sei que você tá sangrando, querido. Eu vou montar uma lanche em vez de fazer 10 criativos. Paciente afogando para sangue. Eu gosto muito do Felca porque ele tem essa pegada do deboche, né? Essa linguagem que é muito próxima do jovem. Então eu acho que ele está fazendo um grande favor à sociedade para o jovem poder assistir isso. A faixa etária que assiste o meu canal aqui, eu sei que são pessoas que já crescidas, 30 anos para mais, geralmente, né? 30, 40 anos. Agora, eu acho importantíssimo o influencer da idade dele, com a linguagem que ele tem, assistir, fazer um vídeo assim. Eu, sinceramente, eu acho louvável, porque raramente um jovem vai cair aqui no meu vídeo, vai prestar atenção nas coisas que eu estou falando. É coisa de velho, alguma coisa nesse sentido assim. Entende-se, porque realmente eu não tenho uma linguagem muito jovial. Eu tenho uma linguagem simples, eu busco simplificar bastante as coisas, mas não jovial. Então, nesse ponto aqui, parabéns mais uma vez ao Felca aqui, muito legal. Geração de merda! Por que eu vou ter que saber quem foi, sei lá, um filósofo, alguém, sei lá... Aristóteles. Aristóteles. Por que eu vou saber quem foi Aristóteles? Não vai me ajudar em nada na minha vida. Lá não vai entrar na minha casa e falar, Aristóteles! Puta merda, o cara fala que não vai ajudar em nada a vida dele saber quem foi Aristóteles. Sem comentários pra isso daí. Então não vai me ajudar em Os absolutamente outros nada. rindo. Filosofia não vai ajudar em nada na Igual a vida, cara. Ai, que vontade de enfiar a crítica da razão pura no meu cu. Sabe que é complicado esse vídeo, cara? É que eu não posso ficar puto porque ele é uma criança. O cara vai morrer aqui porque ele tá com câncer. Agora vamos adentrar um pouco mais fundo na Toca do Coelho. Vocês conhecem a Bel para meninas? Ela é protagonizada pela mãe da Bel e a Bel, na ocasião uma criança, onde a busca pelo engajamento extrapolava a normalidade. E surgiu um movimento de pessoas querendo proteger a Bel, derrubar o canal. Esse foi um dos maiores casos que já rolaram na internet sobre esse assunto. Oferecer trecho. Não amiga pelo menos, Bel. Não amiga, Bel. Mãe, vou pensar mal. Esse trecho é de 2019, quando a Bel era uma criança. Depois da exposição desse vídeo, surgiram vários outros. Mãe, eu quero ir com essa. Não, gente, é porque
Foquem naquela, tá? É assustador, dá um sentimento ruim ver a Bel sendo aparentemente forçada a fazer essas coisas. Mas eu quero abordar isso sobre outra perspectiva, não é só sobre os três. Pessoal, o movimento contrário foi tão grande, vocês não têm noção. Órgãos responsáveis por proteção de menores se envolveram, teve processos pra remover a guarda e separar a mãe da Bel, foi parar na TV e transbordou por toda a internet. Imagina o que é isso na cabeça de uma criança, tanto o material quanto a exposição, as críticas. Você acha que uma criança inocente, quando lê um comentário de crítica, indignado, consegue separar ela do cálculo de uma criança? Cara, as pessoas definitivamente não sabem o que é um trauma. E, gente, no meu caso foi uma coisa muito grande. Tipo, você ligava a TV e via a pessoa falando de mentira sobre mim, ligava as redes sociais e só tava falando sobre isso. E foi um negócio, gente, absurdo, sabe? Foi muito surreal. Eu vi toda a minha carreira, todos os meus sonhos indo por água abaixo. A culpa que ela sentiu, o trauma, em que mundo e que nível de engajamento que fecha a conta de traumatizar uma criança? Elas explicaram que tudo tem contexto, e a Bel disse que não era pra atacar em ódio, mas independente do contexto, eu acho que o problema maior não é quando a mãe da Bel fez a Bel vomitar, mas quando a mãe ligou a câmera pela primeira vez. Criança não tem que estar envolvida em coisa de adulto. Justiça, críticas, fãs, ódio, cancelamento. Ah, mas a criança que pediu pra fazer vídeo, criança pede pra comer terra, pô. A responsabilidade é do tutor, óbvio. Eu fiquei, tipo, 2 anos sem gravar e era o que eu fazia todo dia, então foi muito doloroso. A questão, gente, é que eu quero justiça porque até hoje a minha família tem que responder judicialmente por crimes que eles nunca cometeram. Existia provavelmente um interesse mútuo e hoje temos uma adolescente traumatizada. Um trauma pode te acompanhar a vida inteira e você não tem que medir, tipo, isso foi bobo, dor não se compara. A exposição e adultização de crianças é um problema novo que surgiu com a internet e é bom combater agora antes que pior. Agora a questão se torna muito mais sensível. Uma das paradas mais cabulosas que envolve criança em conteúdo nefasto é o caso do Ítalo Santos com a Camilinha. Olha que ideia super... Antes dele entrar aqui no assunto da Camilinha, eu quero comentar sobre esse do Bel para meninas aí, que eu não conheço também, mas o fato é o seguinte, uma grande verdade é que o problema é que a criança, ela não está pronta para lidar com esses assuntos de cunho emocional. Então vamos imaginar o seguinte, quando é tudo elogios, é ótimo. Ah, maravilha, que vídeo maravilhoso. Assim como eu recebo vários comentários muito bons e gloriosos aqui no canal que me enchem de orgulho, me fazem felizes. Mas recebo outros tantos que não concordam, ou que discordam, ou tem hate mesmo. Sei lá, a pessoa fala que, sei lá, eu sou feio, minha voz é horrível, você não sabe de nada, etc e tal. Acontece. Agora, eu sou um adulto preparado com experiências prévias para lidar com essa situação. Uma criança não tem condição de ler um comentário, um hate, por exemplo, e não ter sequela emocional disso. Eu volto no exemplo do pão. Se você está fazendo um pão e cai uma sujeira, enquanto você está batendo a massa do pão, já era, seu pão está estragado. A criança, quando cai sujeira, enquanto ela está sendo formada, enquanto pessoa, já era, está estragada. Agora, depois que o pão está pronto, caiu uma sujeira na casca do pão, arranca a casca fora, pô. Arranca a casca fora e come somente o pão que sobrou. Então, é isso que as pessoas precisam entender. O problema da adultização das crianças vai muito além de só ser um crime, não é só um crime. O problema é que vai deixar vestígios para o resto da vida para uma pessoa que vai crescer disfuncionalmente. Ela não vai conseguir ser uma pessoa normal por conta dessa sujeirinha que caiu enquanto criança. Isso é uma coisa muito importante de se notar. Super interessante que o Ítalo tem. Que tal pegar um monte de criança e adolescente no auge da puberdade, botar todo mundo numa espécie de reality show, de férias com ex, bagunça, putaria e jogar pro Brasil inteiro e tirar uma grana? Mas que nível de insanidade a pessoa tem que ter pra fazer isso aí? Eu facilmente imagino esse mano comendo às 3 da manhã pra comer cocô. Como todos sabem aqui, a gente já ficou e a gente fica quando quer. Entendeu? E nós dois não temos nada sério, eu não fiquei com a mãe, eu ficaria com a mãe. Tá ligado? Se ela quiser, eu fico agora, né? Oi! Poxa! Cara, isso daí é ridículo, né? Então, 12, 13 anos ali, você reúne um monte de jovem, não é? Porque você sabe como é o jovem. O jovem é curioso, está na puberdade, descobrindo um monte de coisa. E você espera que eles vão ter um comportamento adulto. Então o problema aqui não está nas crianças. O problema está, de fato, em quem organizou essa palhaçada aí. Então, aponto mais uma vez para o Felca. Eu, sinceramente, nem conhecia esse cara aí, esse Ítalo Santos, o nome dele, né? Eu nem conhecia, eu nem sabia, na verdade, que ele ganhava dinheiro exatamente com isso. Então, veja só, é um nível de insanidade que eu vou chamar aqui de maquiavélico, não é? Então, por que maquiavélico? Porque se você tem essa capacidade de pensar em ganhar dinheiro em cima da sensualização de crianças, é no mínimo maldoso, não é? No mínimo. Tá? Para eu para não me comprometer aqui. É no mínimo maldoso, é ridículo isso. Então, realmente complicado. É um clima adulto que contrasta com o fato deles todos serem crianças. Dá um desconforto ruim. É um perguntando se ficaria com o outro. E as crianças tudo chipando, tendo crush. Mas a parada piora. E piora muito. Olha essa cena. Eu nem imaginava. Nossa, cara, que absurdo. Você viu o que a menina falou? Não, você não quer comer não? E ela falou, eu não quero comer não. Já fui comida de manhã. É um absurdo.
e realmente causa indignação, causa desconforto em qualquer pessoa que vá ver uma coisa dessas. Um absurdo. Sair do Brasil. Ah, o quê? Camila. Se o BBB derrete o cérebro da pessoa que participa e são adultos, até o Fiuk ficou carcomido lá, decompondo vivo, a Carol Conká também virou Carol Cocô, imagina o que faria um reality show na cabeça de uma criança. E é pior, ele trazia a pessoa da cidade dela, separava dos pais pra ficar no circo macabro do Ítalo, e eliminava do mesmo jeito que colocou, botava no carro da mãe, tchau e benção. Tchau, seus irmãos, o pessoal. Vai com Deus. Tchau, meu amor. Tchau. Irmão, se eu tivesse pintado de azul, olhasse ao redor, tinha o Ítalo Santos, com o iPhone na mão, cheio de adolescente gritando, vai com Deus, vai com Deus, vai com Deus. E me perguntar, aonde foi que eu errei? Qual a idade de vocês? Eu tenho 14 de 14. Você faz 15 quando vocês? Meu dezembro ele vai dia 7 de janeiro. Ah, então você faz 15 anos. E ele ainda é mais novo que ele. É, Ítalo, quanto mais novo, melhor, né? Quanto mais novo, mais alto o valor que o Tigrinho paga pra anunciar. O que faz o caso do Ítalo ser tão delicado é o que ele fez da Camilinha. A Camilinha entrou no círculo do Ítalo quando ela tinha 12 anos. Ela continua com ele até os dias de hoje, com 17. Ela desenvolveu toda a sua pré-adolescência e adolescência nesse meio. E aos poucos, o Ítalo começou a perceber que quanto mais era mostrado da Camilinha, em todos os sentidos, mais se retornava em números. Agora eu vou mostrar pra vocês a trajetória da Camilinha até ela se tornar mais produto do que humano. É, isso que eu tô vendo. Esse vídeo foi postado em 2023. A menina tinha 16 anos. Olha que vídeo indigesto. Um homem adulto chega no quarto com 2 menores de idade deitado de conchinha e ele puxa o cobertor pra mostrar a pouca veste dos adolescentes. Adulto, cujo qual sem ele, essa cena não aconteceria. Ele é o criador e publicador dessa cena e de outras. Qual que é a problemática maior aqui, além de serem adolescentes, não estarem com o lobo pré-frontal desenvolvido e não terem a mínima ideia do que é um relacionamento e as consequências das suas ações? A problemática maior é que dentro do público do Ítalo Santos existem adolescentes que assistem pra ver a realidade, são influenciados por ela. Existem mães de filhos que assistem por qualquer motivo, mas existe também nesse público homens adultos. E eu vou te falar uma coisa. Esses homens, alguns deles, não assistem pelas dinâmicas divertidas da casa. Não é o único vídeo que existem deles dormindo juntos. Esse comportamento é incentivado e exposto. Camila. Ei! Abre os braços. Coisa bonita. Miguel, tu não tá com É, pessoal, aí chega a ser ridículo, né? Você pega uma cena dessa e já é agressivo pra quem é gente de bem. Então você pega assim, ou você olha, é uma cena agressiva, uma cena que, se você não sabe que a menina é menor de idade, é agressiva. Se você sabe que ela é menor de idade, ela passa a ser nojenta. Só que tem um problema. Tem pessoas doentes ou não, simplesmente mau caráteres por aí, que vão olhar essa cena e vão se sentir excitados por conta disso. É verdade. E o problema é que está cada vez mais normalizado esse tipo de coisa. As pessoas acham bonito, as pessoas acham maravilhoso essa exposição. Não é? As meninas cada vez mais jovens querendo fazer procedimento estético, se preocupando com o corpo, com a bunda, com o cabelo, em vez de estarem brincando, em vez de estarem desenvolvendo coordenação motora, por exemplo, porque muita gente nessa idade aqui ainda não tem a coordenação motora 100% desenvolvida. É muito maluco isso. O Felca falou de lobo pré-frontal, mas não é só isso. Na verdade, a parte do cérebro, o cérebro ele só fica formado completamente com 24 anos de idade. De 21 a 24 anos de idade é que você vai ter uma plenitude de formação cerebral. Então, há áreas do cérebro dessas crianças que ainda nem foram desenvolvidas, e não é que elas não querem entender, elas não têm capacidade de discernir e tomar determinadas decisões. Elas são altamente influenciáveis nessa idade. E é por isso que é fácil de manipular, como esse pessoal está fazendo aqui. Então, é ridículo realmente essa situação. 16 anos também. Um ambiente cheio de álcool, Camilinha rebolando no colo de outra menor de idade, adultos olhando isso e dando risada, falando com um moleque que não pode olhar enquanto grava e expõe pra milhões de pessoas. Tudo isso na brincadeira. Se quando a menina se esfrega no colo do adolescente, ela é aplaudida, vira atração, com direito a ângulos especiais, por que ela pararia? O comportamento é estimulado. Vocês têm que entender que a Camilinha praticamente desenvolveu toda a sua pré-adolescência e adolescência nesse ambiente. Ela entrou pra rede do Ítalo com 12 anos. Grande parte da forma que ela age é por condicionamento ao longo dos anos. Foi aqui que tudo começou pra você, não foi? Deve ter sido uma surpresa que um dia você é um doce normal e no outro você é isso? É. 16 anos. O que o ídolo puder extrair, ele extrai. Ela faz show pra adultos, de minissaia, danças sensuais, público consumindo drogas, álcool, homens adultos na plateia que pagaram pra ver a grande atração do circo, uma menor de idade sexualizada. Pela expressão dela no início, ela tava exausta, não tava confortável em continuar. Uma questão pra você. Enquanto ela dança, pra onde vocês acham que esses homens estavam olhando? A Camilinha cresceu sendo ensinada a isso, ser um produto pra um público. 17 anos. A Camilinha foi exposta a um procedimento cirúrgico, implante de silicone nos seios. Um pós-operatório que ela estava dopada, sendo filmada pro público, que aplaudia e incentivava mais procedimento estético. Quão aterradora é o efeito que toda essa exposição e adultação vai ter na cabeça dessa criança. Agora vamos retroceder um pouco no tempo. 13 anos. Meu Deus. Mais ou menos nessa faixa de idade ela começou a postar conteúdo desse teor. O que você estava fazendo com 13 anos? Eu passava o dia todo comendo bolacha e assistindo cartoon. Pra cabeça dessa criança, o que ela tá fazendo é só um passinho. Pra cabeça do homem adulto que tá consumindo esse material, ela tá se expondo como mulher. É por isso que existem os responsáveis da criança. Adultos que sabem como adultos pensam pra limitar o quanto a criança se expõe na internet. Mas o que acontece quando não tem nenhum adulto responsável por trás? Quer dizer, tem muito adulto, mas nenhum responsável. E a vida da Camilinha continua, sem nenhum tipo de punição pelos pais responsáveis. Mais festa com ela se sexualizando, mais vídeos escancarando a privacidade da menor, mais conteúdo mostrando a polpa dos glúteos e exibindo o resultado do silicone, mais ambientes adultos com álcool, droga, tudo pela visualização, tudo pelo número. Enquanto tem número, tem show. Enquanto tem show, tá tudo bem. Mais público de homens pedófilos, sendo atraídos por todo esse material quase pornográfico, tudo pelo número.
Um dos piores casos de adoção, mas nesse caso também mergulhamos no campo da pedofilia, envolvido com os pais, é da adolescente Caroline Dreher. Tudo começou quando a Caroline tinha 11 anos, produzindo conteúdos de dancinha de forma inocente. Dá pra se dizer assim, a criança devia estar brincando, não se expondo. Mas aos poucos foi escalonando, de cada vez mais inocente, pra culminar. Então, antes de entrar nesse outro caso aqui, vamos comentar o caso da Camilinha, então, ali, já que ele tocou no assunto, né? O que eu tenho pra dizer do caso da Camilinha é o seguinte: ela é uma vítima de pessoas que não cuidaram dela, que a abandonaram emocionalmente e socialmente, essa criança. Imagina você, independentemente, tá? Fala assim, de repente é órfã e não sei o quê, não sei se é o caso, tá? Mas assim, independentemente, a pessoa que utiliza da sua experiência, utiliza do seu maior poder de convencimento para fazer com que o outro tenha atitudes que não condizem com a sua idade, isso já é crime, cara. Tá? É um absurdo, porque é o seguinte, você vai falar assim, então tem que acabar com os pedófilos. Como você vai acabar com os pedófilos se é uma indústria que gera milhões, cara? Eu acho que, não sei se vai passar aqui, mas o Felk, em determinado ponto do vídeo, ele coloca ali os códigos que as pessoas usam nos sites para se comunicarem. Isso daí é real, pessoal. Então você pode achar que está longe da sua casa, ou que seu filho e sua filha não estão recebendo esse tipo de comentário, mas pode ter certeza que estão. As pessoas maliciosas, elas estão por toda a internet. Você deixar o seu filho, olha, presta atenção no que eu vou te dizer. Você deixar seu filho menor de idade com um telefone na mão dentro do quarto, é a mesma coisa que você largar ele numa estação lotada, uma estação de trem, uma estação de metrô lotada. É a mesma coisa. Ele vai ter absolutamente todo tipo de incentivo, ele vai encontrar de tudo lá dentro desse lugar, que se chama internet. Tem absolutamente tudo e não tem a ilusão de que você vai conseguir controlá-lo 100%, porque você não vai. Ele vai estar exposto a todo tipo de merda. Pode ter certeza absoluta. Ao ponto de se tornar absolutamente criminoso. É uma das coisas mais asquerosas e corrompidas que eu já vi na minha vida. A partir daqui o vídeo fica extremamente sensível. Quem administrava a produção da Caroline era sua mãe. E aos poucos ela foi recebendo comentários de homens adultos que queria que mais fosse mostrado. O que uma mãe poderia fazer? Ela poderia denunciar, remover o comentário, bloquear para resguardar a criança. O que essa mãe fez? Ela atendeu. Conforme a Caroline foi crescendo, ela foi produzindo conteúdos cada vez mais sugestivos, mostrando os glúteos, dançando sem roupas íntimas, e quanto mais vulgar, mais a comunidade de pedófilos crescia. Mais números vinha, mais dinheiro ela ganhava. Como se a situação não tivesse terrível o suficiente, ela fez o impensável. Ela criou um VIP e um Telegram pra vender conteúdo literalmente explícito da própria filha, que nesse momento tinha 14 anos. Pensar em como que era a produção desse conteúdo me faz querer vomitar. E qualquer ser humano em suas plenas faculdades mentais vai sentir o mesmo. Vídeos da filha tomando banho, expondo seus seios e suas partes, e até vídeos envolvidos com homens. Tudo a mando de pedófilos que pediam pra quem administrava o que quisessem, desde que pagasse. Escrever coisas em seu corpo como ADN, tudo nas sombras. Telegram, grupos privados. Aos poucos os conteúdos da Caroline vazaram pra toda a internet, através de fóruns de pedófilos e grupos no Telegram. Com mais exposição, mais dinheiro e mais traumas pra essa criança. A ganância e a corrupção de um ser humano que põe em risco a saúde da sua própria filha por papel. O dinheiro fica na sua morte. O dano que você causou numa alma vai te acompanhar pelo resto da existência. Caroline, meus mais profundos sentimentos a ti. Você não tem culpa de ter sido gerado em uma família disfuncional, que os criminosos paguem e que você encontre luz na sua vida. O abuso deixa marcas pra sempre. O abuso nunca pode ser visto como um trauma isolado de uma criança. Não é só um trauma. É algo que vai criar um adulto muitas vezes disfuncional. Isso vai reviver os episódios do abuso pra sempre. Isso vai moldar o seu senso de identidade de como aquele futuro adulto se enxerga na sociedade. Vai deixar marcas intrínsecas da sua personalidade até a morte daquele indivíduo. Mesmo com muita terapia, os efeitos do abuso vão ser sentidos até o fim de seus dias. Não é só trauma pra uma criança. É condenar um adulto a uma vida destemperada, que pode levar em muitos casos ao suicídio, comportamentos impulsivos, uso de substâncias e formação de transtornos mentais, como transtorno de estresse pós-traumático. Pessoal, mais uma vez, né, confirmando o que eu disse para vocês, o problema todo é que essa exposição, ela causa na criança um problema na formação do ser. Né? Então são idades importantes, são idades onde você está desenvolvendo partes do seu cérebro que vão te acompanhar para o resto da vida, que vão ajudar você a tomar decisões boas ou ruins lá na frente. E se estraga lá no começo, pode ter certeza, nem com muita terapia vai resolver. Então são adultos que são facilmente viciados, são adultos que são agressivos, são adultos que têm tendências suicidas, são adultos que não têm capacidade de manter bons relacionamentos saudáveis. Isso tudo acontece. Por muito menos, tá, pessoal? Agora, com esse tipo de exposição aqui, é condenar. Você está condenando a criança a uma vida de falhas.
traumático, transtorno de ansiedade e depressivo, transtorno de personalidade borderline, dissociativo até alimentar, dificuldade de estabelecer vínculos afetivos saudáveis, baixa autoestima e depreciação, como sentimento de sentir-se sujo, quebrado e muitas vezes culpado. Eis a importância de falar sobre isso. Como diz Judith Herman, não é só o que acontece com a criança, é o que ela teve que fazer sozinha com aquilo. Mas e quando tudo isso vem de sua mãe? Nossos pais são nossas primeiras figuras de autoridade e reflexo. São os primeiros contatos com o que entendemos que é como devemos ser. Quando o abuso vem da nossa família e responsáveis, isso faz com que a criança e o futuro adulto perca todo o senso do que ela é na sociedade. O sentimento é de vazio, de desespero, um sentimento de confusão, de não saber quem é, nem como deveria ser. Além do abuso, a quebra de confiança e proteção. Quando quem deveria te proteger se torna predador, você não só perde a infância, você perde a fé no mundo. No caso anterior, eu falei isso. E não é só isso, pessoal. O problema é que quando acontece esse tipo de coisa, muitos abusos, e as pessoas às vezes têm dificuldade em reconhecer abuso, então muitos abusos partem justamente das pessoas que supostamente teriam que proteger. Isso causa confusão na criança. A criança ela fica confusa. Ela não consegue, por exemplo, discernir as coisas. E ela não vai conseguir transferir a culpa diretamente para o responsável. Por quê? Porque existe troca em geral. Então, vamos supor que a pessoa seja um abusador, ok, mas ela vai lá dar um presente, ela vai lá e dá comida, ela vai lá e leva para passear, ela vai lá e dá um sorvete. Então, essas trocas confundem a criança e fazem com que ela não tenha um sentimento ruim com relação ao próprio abusador. Então isso só vai ficar latente quando ela tiver adulta. Ela vai olhar para trás e vai falar, caraca, fui abusada. E aí vai vir aquele sentimento de culpa. Já expliquei para vocês em outros vídeos, né? E isso que acontece com as pessoas que sofrem esse tipo de problema. E o que acontece com essas meninas que estão sendo expostas aqui é abuso. Tá? Pode não ser um abuso direto, mas é um abuso indireto e o pior, expondo para milhares de pessoas na internet, o que não é menos pior, né? Sobre grupos de pedófilo em Telegram e fóruns. Vamos falar sobre eles. Como agem os pedófilos? Uma questão que faz contas como essas existirem. Aulinha rápida sobre o algoritmo. O algoritmo, principalmente dos vídeos verticais, que tem saído muito mais rápido, funciona por recomendação do que ele entende que você tem interesse em ver. Ou seja, o like que você dá, você ter mandado para um amigo, o tempo que você passou consumindo, tudo isso entra no cálculo. E é por isso que às vezes o algoritmo só te entrega piadinha, mas você vem ter um vídeo triste, compartilha com os amigos, instantaneamente você fica com depressão pelos próximos 30 minutos. O algoritmo foi amaldiçoado com vídeos tristes. Aonde que fica preocupante? As regras de todas as redes sociais são bem veementes. Quanto mínimo de idade que você pode ter para criar uma conta e postar conteúdo. O algoritmo ser assim é normal, tudo certo. É simplesmente uma forma de recomendar vídeos que são do seu interesse e de prender na plataforma. Mas o problema é quando ele entende que vídeos de crianças expostas dessa forma são considerados um dos tópicos de interesse, sem avaliar a ética e moral. Um conteúdo neutro, como sei lá, moda, futebol, crianças em poses festivas. Entende o que eu quero dizer? Sem qualquer tipo de restrição. Ou seja, o algoritmo sabe que esses vídeos existem, sabe que tem consumidores e une essas duas coisas. Um prato cheio para pessoas mais intencionadas. Como eu observo que deveria ser, é que as redes deveriam sinalizar esse tipo de conteúdo, não monetizando e banindo, punindo os que fazem, não colocando no caldeirão de sopa pra você comentar. Olha como é de extremo fácil acesso para uma pessoa mais intencionada buscar esse tipo de conteúdo. O algoritmo entende que é conteúdo de crianças em formas sugestivas e propaga para quem interessa. É como se estivesse fazendo vista grossa para isso. É claro que é um robô, mas o robô é feito por seres humanos. É completamente inaceitável para mim que na era da inteligência artificial não tenha sido aplicada ainda uma forma de detectar esses vídeos, seja pelos comentários que sempre é cercado de coraçãozinho e sugestão de como pode ser mais explícito, ou pelo próprio conteúdo em si. Má intenção ou descaso. Isso é extremamente preocupante e urgente. Essa mudança em massa em todas as redes sociais não tem que acontecer para amanhã, nem sequer para hoje, tem que acontecer para ontem. Eu vou mostrar na prática como funciona e eu aviso de antemão. O que vocês vão ver agora é absolutamente sensível, para não dizer asqueroso e assustador. Eu tô com meu celular em mãos e a gente vai criar uma conta do zero e condicionar o algoritmo. Vou seguir por... Bom, ele vai criar aqui uma conta e assim, é importante vocês saberem, né? Você que acompanha aqui, o algoritmo, que todo mundo tanto fala, o algoritmo do YouTube, o algoritmo do Instagram, etc. Na verdade, nada mais é do que um motor de busca. A ideia da rede social é fazer com que você passe a maior parte do seu tempo na rede social. Qualquer rede social funciona assim. Então, dito isso, o que eles fazem? Eles pegam as coisas do seu interesse e começam a te recomendar vídeos parecidos. O que o Felca está dizendo aqui é que é inadmissível que essa inteligência artificial não faça esse filtro e não comece a punir as pessoas que disseminam esse tipo de conteúdo. Mas aí entra o que eu falei para vocês lá no começo. Sabe por que isso não é feito? Porque isso gera dinheiro para as próprias plataformas. Então existe aí um conflito de interesses. E até onde que é legal e até onde que é ilegal? Ora, se a pessoa está de biquíni, não vai categorizar pornografia. Obviamente que não vai. Agora, e aí que está o problema. Para uma pessoa saudável ver uma criança de biquíni pulando na piscina, tá tudo bem, tá tudo ok. É uma brincadeira de criança. Para um pedófilo, uma pessoa mal intencionada, não é a mesma coisa. E é isso que o algoritmo não leva em consideração. Esse é o grande problema. Curtir e quase sem esforço, vocês vão ver o algoritmo todo tomado por crianças em exposição. Essa natureza de algoritmo educado, para isso a gente vai chamar de algoritmo bait. Todas essas contas que vocês estão vendo nos comentários são de pedófilos. Esses pedófilos se comunicam por inúmeros códigos. Vou falar um deles. Você tá vendo que eles estão falando trade? Essa palavra trade em inglês significa troca. Isso literalmente significa que eles estão procurando outros pedófilos para trocar conteúdo pornográfico de criança. O movimento que esses pedófilos fazem é abrir um desses perfis que estão pedindo troca, trade, seguir, enviar DM e compartilhar esses materiais. Eu faço apelo para todos os pais que publicam conteúdos inocentes de seus filhos na internet. Procurem nesse exato momento se tem algum comentário falando trade ou troca. Se tiver, você e seu filho ou sua filha estão sendo alvo. Isso é uma coisa importante, uma dica muito importante. Se você tiver a palavra
palavra trade significa troca em inglês. Fique esperto porque eles estão trocando as fotos pornográficas dentro daquela plataforma e seu filho e sua filha pode ser uma vítima disso. Bom, pessoal, daqui em diante, agora ele chama até uma especialista, uma psicóloga para bater um papo e explicar as vertentes, o que acontece com a mente da criança, etc. e tal. Recomendo que você veja o vídeo do Felca, se você ainda não viu. Da nossa parte agora, nós vamos para uma parte fundamental do vídeo, que é justamente... eu vou passar para vocês algumas dicas de linguagem corporal para você identificar potenciais agressores. Pessoal, eu vou deixar claro para vocês que não existe uma fórmula mágica para você identificar potenciais agressores. Isso precisa ficar muito claro. Mas fato é que a linguagem corporal expõe o que a pessoa está pensando ou sentindo instintivamente, em vez de só você prestar atenção nas palavras. Não só o que ela diz, mas o que ela faz também comunica. Então, nesse sentido, é importante você analisar o contexto e perceber se esses sinais são principalmente repetitivos. Quem tem esse padrão de comportamento vai sempre ter esse padrão de comportamento e você vai conseguir notar. Se for uma coisa esporádica, não leve em consideração. Fique de olho, mas não precisa alarmar. Agora, se for uma coisa que se repete muitas vezes, pode ter certeza, alguma coisa tem, alguma coisa vai ligar o seu sinal vermelho e você vai ficar mais de olho. Primeira coisa que eu vou falar para você é contato físico não solicitado. O que acontece? Todo abusador ou toda pessoa que tem interesse em crianças, ele vai fazer contato físico não solicitado. É tocar o cabelo, né? Tem gente que vai lá, toca o cabelo. É tocar o ombro, sabe? Não, às vezes não é escancarado. Às vezes é simplesmente um toque, por exemplo, pode ser no braço, mas é aquele toque no braço numa parte que não é comum, não é igual dar as mãos, por exemplo. Não é igual fazer carinho na cabeça, dizendo bom menino, boa menina. É um toque mais prolongado, é um toque diferenciado. Então esse contato não solicitado liga um sinal vermelho, fique muito atento. Porque perceba que o mínimo sinal, o abusador, em geral, ele vai ver a criança de uma forma diferente. E por ele saber muitas vezes que está num ambiente social, ele não vai direto pegar na bunda, por exemplo. Ele não vai tocar nos seios. Ele vai fazer toques sutis e diferentes para sentir a liberdade que a criança vai dar para ele, percebe? Então, tenha muito cuidado com esses contatos não solicitados, é muito importante. Outra coisa muito importante de você notar é invasão de espaço pessoal. Acontece que nós, seres humanos, nós, eu, você, qualquer pessoa, nós temos delimitado o nosso espaço pessoal. Já percebeu quando a pessoa vem falar com você perto demais e te deixa incomodado? Pois é, com a criança é a mesma coisa. Existe um espaço pessoal que tem que ser respeitado. E se um adulto invade o espaço pessoal da criança sem necessidade, principalmente sem intimidade, isso liga um alerta vermelho. Às vezes, tá? Muita gente vai achar ruim que eu vou falar isso, mas às vezes é aquele tio, sabe, que é meio sem noção. Às vezes ele pode até não ser um pedófilo, mas às vezes ele está mal intencionado. Porque existem níveis, né? Há aquela pessoa que é criminosa, que vai realmente chegar e cometer o crime, mas há também aqueles abusadores que simplesmente estão mal intencionados e querem causar algum dano ali, querem se aproveitar da situação de alguma forma. Então, sabe aquela pessoa que não tem muita intimidade com a criança e faz questão de invadir o espaço pessoal da criança? Fique muito atento, tome muito cuidado com isso. Eu costumo dizer o seguinte, os olhos são espelho da alma? Não, os olhos são espelho da intenção. Para onde você estiver olhando, focando, é onde está a sua intenção em geral. Eu não sei se já aconteceu com você, já deve ter acontecido, se você dirige. Tá? Vou dar esse exemplo, vai ficar bem claro para você. Você está lá dirigindo o seu carro e o seu telefone está no banco. Tá? O seu telefone está no banco. Já aconteceu de você estar dirigindo, tocou o seu telefone e você deu uma olhadinha para saber quem é que está ligando. Deixa eu ver quem é que mandou o zap aqui. E quando você voltou, você teve que, arrumar o carro. Nossa, quase que eu bati. Já aconteceu isso com você? Pois é. É porque os olhos, eles agem instintivamente. Eles vão focar sempre onde a sua intenção está.
E o abusador, ele sempre vai ter um olhar fixo e prolongado, principalmente em partes que não deve. Então fique muito atento quando o adulto está, por exemplo, observando uma criança e ele está de olho em algumas partes que ele não deveria. Você sabe quais partes são essas? E eu vou ser mais claro com você, qualquer parte que não seja o rosto da criança, tá? Isso é um grande sinal vermelho, preste muita atenção se o adulto em questão está olhando para o rosto da criança ou olhando para outras partes. Pode até ser o calcanhar, por exemplo, pode ser os pés, pode ser qualquer outra parte do corpo, porque, mais uma vez, você não sabe qual é a tara da pessoa, do criminoso. Você não sabe o que se passa na mente da pessoa. Certamente não será o rosto que ele vai estar observando. E por último, mas não menos importante, esses sinais de conforto inadequado, né, esses sinais de invasão que eu quero passar para você, é a pessoa inclinar-se para a frente, tá? Mas não é qualquer tipo de inclinação. Eu já expliquei em outros vídeos que o nosso corpo você pode dividir basicamente em 3 partes. É a cabeça, que corresponde ao seu racional, aquilo que você está pensando está aqui dentro, e você vai projetar a sua cabeça para onde racionalmente você está pensando. Existe a parte do peito, que é a parte do ego, é o seu eu, aquilo que você entende como seu, aquilo que você entende como posse, que seja seu, é o ego, o peito. E também existe da barriga para baixo, barriga e cintura, que corresponde aos instintos. A pessoa, quando ela está mal intencionada, ela, em geral, ela vai inclinar-se para a frente. Por quê? Porque o ego e os instintos, eles vão estar direcionados para aquela criança ou aquela pessoa. Se você perceber bem, por exemplo, há um outro sinal, que é a pessoa colocar as mãos na cintura e apontar para o órgão genital. Eu não consigo levantar aqui, senão vou sair do foco da câmera, mas a pessoa colocar as mãos assim, sabe, esses 2 dedos aqui dentro do bolso e apontando para o genital. Isso é um claro, isso foge, porque é um claro sinal de interesse sexual. Agora, isso aqui é muito escancarado, nem todo mundo vai fazer isso. Muitas vezes é só um desvio de tronco. Então vamos supor que a criança está brincando aqui, ó. Nessa direção dessa câmera aqui, a criança está brincando aqui. Mas você está conversando aqui com a pessoa. Então, você está conversando com a pessoa aqui, e a pessoa está olhando você, mas o ego e os instintos estão virados para o objeto de interesse, que no caso seria a criança. Percebe? Então, acontece que isso é uma fuga corporal que nós chamamos, aliás, nós chamamos isso de fuga corporal. Porque o racional sabe que tem que prestar atenção em você, porque é você o adulto, você que está dando atenção para aquela pessoa e ele precisa disfarçar. Mas o instinto e o ego vão estar apontados sempre na direção do objeto. Então tome bastante cuidado, fique muito atento a esses pequenos sinais que são sutis. Pessoal, antes de falar das considerações finais, eu quero dizer para você que nessa última parte do vídeo, até o momento que eu gravei esse vídeo, eu não consegui imagens ilustrativas para mostrar para você situações onde realmente isso aconteça, até porque na internet não é proibido esse tipo de conteúdo, né? Mas se eu encontrar até a hora da edição eu coloco, se não fica para uma próxima oportunidade, mas leve em consideração tudo aquilo que eu disse para você. E para a gente finalizar esse assunto, que na verdade não finaliza por aqui, eu espero que isso continue ecoando por aí, inclusive, quanto mais a gente falar desse assunto, melhor. Sabe por quê? Porque você pode achar, esse conteúdo é sugestivo, vai atrair pedófilos. Vai, mas também vai deixar muito mais pais em alerta. Vai deixar mais pais conscientes do que está acontecendo com as próprias crianças. E, para a minha consideração final, eu vou trazer um outro dilema para você. Porque o problema não é só a adultização das crianças. A adultização das crianças faz com que aconteça um outro fenômeno, que é a infantilização dos adultos. Então, hoje nós temos crianças que agem como adultos e adultos que agem como criança. Uma completa inversão dos papéis sociais. Nós vivemos um mundo onde a estrutura familiar foi completamente destruída. Hoje em dia, famílias cada vez mais disfuncionais colocam filhos no mundo. E quando eu chamo de famílias disfuncionais, é só um apelido para pais criminosos. Pais que são
gananciosos, pais que só pensam no seu próprio rendimento, que só pensam em se dar bem na vida, ou seja, atitudes infantis. Uma criança de 6 anos só quer ganhar, não é verdade? Não quer perder. Se eu perder, a rua é minha, a bola é minha, a rede é minha, ninguém mais joga. É assim que eles funcionam e é assim que eles agem com as suas próprias crianças. Eles então adultizam essas crianças para poderem tirar benefício financeiro. Então vamos pensar bem se o mal de tudo não está única e exclusivamente no financeiro. Na minha opinião, não é só o financeiro, mas ele tem grande parte nisso. A facilidade de monetização, a menosprezar, por exemplo, a educação. Hoje em dia a educação é menosprezada. Hoje em dia, para que uma criança vai pensar em fazer faculdade quando ela sabe que fazendo vídeos idiotas para plataformas como o Kuai, por exemplo, ela vai conseguir fazer mais dinheiro? Para que ela faria isso? Se você perguntar 8 em 10 crianças, você quer ser o quê quando crescer? Ela quer ser YouTuber. E eu vou ser sincero com você, esses dias eu recebi aqui no estúdio um menino que faz parte de um programa aqui da nossa escola, ele quer ser YouTuber. Eu sentei aqui ele nesse mesmo estúdio, eu gravei um vídeo com ele para ele subir no canal dele, e eu falei para ele exatamente o que eu vou falar para vocês. Fazer vídeo na internet é uma profissão como outra qualquer. Primeiro você precisa estudar, criar uma base, você precisa brincar muito, você precisa ter experiências de criança e depois sim você vai criar conteúdo para a internet que ajude as pessoas, conteúdo que ensine as pessoas alguma coisa, porque da mesma forma que ele pode ficar muito rico da noite para o dia fazendo um conteúdo sensual ou fazendo um conteúdo engraçado para a internet, ele pode estar se expondo a um trauma que ele jamais vai conseguir reverter. Foi exatamente isso que eu disse para ele. Ele tem 12 anos e eu espero que ele tenha entendido. Eu espero que ele realmente passe pelas fases que ele tem que passar antes dele pensar em criar conteúdo para a internet. Esse é o meu desejo profundo. E quanto ao Felca, se ele precisar, obviamente que eu sou muito pequeno, eu nunca poderia fazer nenhum tipo de movimento, né? Não faz parte da minha alçada ainda, mas eu parabenizo e eu me coloco à disposição para ajudar no que for preciso para a gente poder mudar, melhorar o mundo em que nós vivemos. Afinal de contas, não é só para nós, é para os nossos filhos, é para os nossos netos. E eu acho que cada um pode fazer a sua parte, alguns muito mais como o Felca, outros muito menos como eu, como um canal pequeno aqui no YouTube, mas cada um tem que fazer a sua parte, e se cada um fizer a sua parte, eu tenho certeza que o nosso mundo tende a melhorar. Simples assim. Obrigado pela sua atenção, espero que você tenha gostado desse vídeo, que foi um pouquinho diferente, mas te vejo na próxima. Tchau, tchau.